o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro fez um pedido oficial ao governo dos Estados Unidos para que o grupo criminoso conhecido como Comando Vermelho seja reconhecido como uma organização terrorista. De acordo com as informações repassadas, essa facção já estaria atuando em pelo menos 6 estados norte-americanos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria tomado conhecimento de que facções brasileiras, supostamente associadas a setores políticos do Brasil, estão expandindo suas atividades para o território americano. Essa descoberta vem incentivando o governo norte-americano a considerar a classificação desses grupos como terroristas e a ampliar o combate ao tráfico de drogas até o território brasileiro, com possíveis operações estratégicas e de precisão militar. Trata-se de uma revelação impactante que liga o cerco aéreo imposto ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela à infiltração criminosa internacional, apontando para uma mudança significativa na segurança do continente americano a partir de 2025. Recentemente, 2 aviões bombardeiros modelo B-52H da Força Aérea dos Estados Unidos realizaram um voo paralelo à costa da Venezuela. No dia 6 de novembro de 2025, a ação chamou atenção pela falta de resposta do governo de Nicolás Maduro, que preferiu não enviar seus caças para interceptar as aeronaves americanas. Enquanto isso, o governo do Rio de Janeiro reforça o pedido para que Donald Trump classifique as facções brasileiras como grupos terroristas. Ao mesmo tempo, no Congresso Nacional Brasileiro, avança um projeto de lei que busca incluir oficialmente essas organizações nessa categoria. Esse cenário, marcado por tensões políticas e militares em todo o hemisfério, mostra as conexões entre o narcotráfico apoiado pelo regime chavista e a expansão internacional de facções como o Comando Vermelho. Essa situação levanta questionamentos sobre até que ponto a presença militar dos Estados Unidos no Caribe poderia se estender a operações diretas contra o crime organizado no Brasil. Que colocaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma posição delicada e sob forte pressão internacional. A missão dos aviões B-52 partiu da base aérea de Minot, no estado da Dakota do Norte, e seguiu um trajeto curvado sobre o Mar do Caribe, passando próximo à Península de Paraguaná. As aeronaves foram acompanhadas por 7 caças modelo F-35 que partiram de Porto Rico e foram reabastecidas durante o voo por outro avião vindo da base aérea de MacDill, localizada no estado da Flórida. Os aviões permaneceram em águas internacionais, dentro do alcance dos radares venezuelanos, mas Nicolás Maduro decidiu não acionar seus cerca de 18 caças Sukhoi, temendo perdas imediatas e um possível confronto desigual. Analistas militares, citados por agências de notícias internacionais, explicam que os caças F-35 possuem tecnologia furtiva que os torna praticamente invisíveis aos radares de fabricação russa. Isso lhes permite realizar sobrevoos sigilosos e eliminar qualquer ameaça em questão de segundos com o uso de mísseis de longo alcance. A Venezuela, com menos de 30 aviões de combate em condições operacionais contra milhares disponíveis nos Estados Unidos, enfrenta uma desvantagem evidente. Uma tentativa frustrada de interceptação poderia servir de justificativa para retaliações americanas e expor ainda mais a fragilidade das forças armadas venezuelanas. Essa operação faz parte de uma grande campanha antidrogas lançada pelo governo norte-americano em setembro, que já resultou em pelo menos 17 ataques aéreos e cerca de 70 mortes, incluindo a de 3 traficantes abatidos no início de novembro. O secretário de guerra do governo Trump, Pete Hegseth, declarou em uma rede social que as operações continuarão até que cesse o tráfico de drogas que atinge a população americana. Segundo ele,
O principal alvo das ações é o cartel conhecido como Los Soles, formado por oficiais venezuelanos acusados de participar do tráfico internacional de cocaína. Nicolás Maduro foi acusado formalmente em 2020 de envolvimento com o narcotráfico e o terrorismo, e há recompensas milionárias oferecidas pelos Estados Unidos para quem fornecer informações que levem à sua captura e à de seus aliados ligados ao antigo grupo guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Enquanto isso, o porta-aviões norte-americano Gerald Ford, que partiu de Gibraltar no início de novembro, deve chegar ao Mar do Caribe, acompanhado por uma frota de 14 embarcações, incluindo um submarino de propulsão nuclear e um destacamento completo de fuzileiros navais. No mês anterior, aviões bombardeiros de longo alcance modelo BI já haviam sobrevoado as ilhas, Los Roques e Ilha de Aves, demonstrando o aumento da presença militar americana na região. Paralelamente, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor Santos, entregou um dossiê ao Departamento de Estado norte-americano solicitando que o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital sejam reconhecidos como organizações terroristas estrangeiras. Relatórios recentes indicam que essas facções já possuem atividades confirmadas em 6 estados dos Estados Unidos e podem estar presentes em até 12. Há registros de que esses grupos estariam extorquindo imigrantes brasileiros, cobrando valores mensais para evitar denúncias às autoridades de imigração. Essa expansão mostra a fragilidade do Brasil diante da força do crime organizado. Caso os Estados Unidos reconheçam oficialmente essas facções como terroristas, poderão iniciar ações em seu próprio território e compartilhar informações de inteligência com o Brasil. No entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem evitado utilizar o termo terrorista para se referir às facções, com receio de que isso sirva de justificativa para futuras interferências externas no país. No Congresso Nacional, o projeto de lei número 3.687 de 2021 continua em debate e busca enquadrar as facções criminosas brasileiras como grupos terroristas de atuação nacional. O governo brasileiro, sob a gestão de Lula, tem se recusado a criticar diretamente as facções criminosas e, ao mesmo tempo, tem questionado as ações das forças policiais do Rio de Janeiro após uma grande operação realizada há cerca de 2 semanas nos complexos da Penha e do Alemão. Essa ação policial resultou na morte de 117 criminosos e foi classificada pelo presidente como uma tragédia que deveria ser investigada por autoridades federais independentes. A declaração provocou forte reação política e até mesmo surpresa dentro de sua própria base aliada. A posição do governo vai de encontro ao sentimento popular. Pesquisas de opinião apontam que cerca de 60% dos moradores do Rio de Janeiro desaprovam a forma como o presidente lida com a segurança pública, enquanto apenas 34% aprovam suas ações. Os resultados refletem o apoio popular às operações policiais em todo o país. Muitos brasileiros, em discussões nas redes sociais e em entrevistas, têm defendido uma parceria mais forte com os Estados Unidos no combate às facções. Promotores de justiça de São Paulo e autoridades do governo do Rio de Janeiro também têm pressionado pela classificação oficial dessas organizações como terroristas, ainda que isso possa abrir espaço para uma presença internacional maior em território brasileiro. O governo americano já lamentou publicamente a morte de policiais brasileiros durante as operações no Rio de Janeiro e ofereceu apoio ao governador Cláudio Castro no enfrentamento ao Comando Vermelho. O cartel de Los Soles, apontado como uma das principais fontes de financiamento das facções brasileiras, utiliza rotas ligadas às antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia para movimentar drogas e armas
entre a América do Sul e os Estados Unidos, fortalecendo o regime de Nicolás Maduro e espalhando violência na região. Rússia e China criticaram as ações norte-americanas, classificando-as como provocações e interferências indevidas nos assuntos internos da América Latina. Durante o encontro internacional American Business Forum, a líder opositora venezuelana Maria Corina Machado afirmou que a reaproximação dos Estados Unidos com governos conservadores poderá representar uma nova fase de libertação para a América Latina. O atual momento marca uma possível virada estratégica, em que o bloqueio aéreo sobre a Venezuela pode evoluir para uma ofensiva continental contra o narcotráfico, tendo o Brasil como ponto vulnerável dentro desse cenário. Em resumo, a descoberta feita por Donald Trump sobre a atuação de facções brasileiras em solo americano acelera o processo de reconhecimento dessas organizações como grupos terroristas. Isso liga diretamente o cerco político e militar ao governo de Nicolás Maduro, a possibilidade de operações militares norte-americanas também no Brasil. O presidente Lula se vê assim em uma posição difícil, pressionado por aliados internos, pela opinião pública e pela comunidade internacional, em meio a uma crescente guerra continental contra o tráfico de drogas e o terrorismo. Diante desse contexto, fica a questão: os Estados Unidos deveriam estender suas ações ao território brasileiro para combater essas ameaças que ultrapassam fronteiras, ou isso representaria uma violação da soberania nacional do Brasil? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar o canal. Você pode também se tornar membro ou contribuir com seu valeu. Ative o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Até a próxima!